Imagine uma operação clandestina que destrói 2 aviões de guerra valiosíssimos em uma só noite. Você consegue imaginar o impacto disso? Agora, saiba que essa ação foi liderada por grupos de partisanos ucranianos dentro da Rússia, sem qualquer aviso, sem aviso prévio. Segundo relatos, na noite de 20 para 21 de dezembro de 2025, um ataque surpreendente ocorreu em um campo militar próximo a Lepets, uma região estratégica na fronteira. Lá, 2 jatos de combate russos, modelos Su-30 e Su-27, estavam armazenados, prontos para defender o território ou atacar a Ucrânia. A cena era de caos, fogo, fumaça escura subindo no céu, o som de explosões ecoando pelo ambiente frio e silencioso. O que deixou tudo ainda mais chocante foi a revelação de que, na verdade, ambos os jatos destruídos eram modelos Su-30. Esses aviões, considerados uma das últimas linhas de defesa mais avançadas de Putin, valem cerca de 50 milhões de dólares cada um. O prejuízo total? Aproximadamente 100 milhões de dólares. Uma perda que Putin certamente não queria enfrentar, especialmente em uma única noite. Mas como essa operação foi possível? Os partisanos ucranianos passaram semanas estudando cada passo do inimigo, rotas de patrulha, horários de guarda, pontos vulneráveis. Encontraram uma brecha. Um agente infiltrado conseguiu entrar na base, penetrar nos hangares, colocar cargas explosivas, sabotando os jatos enquanto os guardas estavam distraídos. Em apenas 2 semanas, o plano estava pronto, perfeito. E o que aconteceu a seguir? Um vídeo de 90 segundos publicado pelo Serviço de Inteligência ucraniano mostra toda a cena. Começa com imagens aéreas da base, depois focaliza nos atacantes que disfarçadamente se posicionam, sabotando os controles internos. Então, de repente, fogo por toda parte. Chamas subindo, metal derretendo, gritos silenciosos de destruição. Na fuga, os partisanos escaparam sem serem vistos, deixando atrás deles um rastro de caos e prejuízo. Uma vitória estratégica, que parou a ofensiva russa por um momento, ao destruir 2 dos jatos mais caros e eficazes de Putin. Uma reviravolta que ninguém esperava. Por que isso é tão importante? Porque esses aeronaves representam o lastro da Força Aérea de Moscou, capazes de operar em qualquer clima, resistir a diversos tipos de bloqueios eletrônicos, e disparar uma infinidade de armas poderosas. Perder 2 dessas peças-chave em uma noite é um golpe pesado, escondido sob a sombra do silêncio. E a batalha ainda não acabou. Os partisanos continuam atuando, penetrando em bases, sabotando linhas de suprimento, causando prejuízos que deixam Vladimir Putin cada vez mais vulnerável. Qual será a próxima jogada? Como ele vai lidar com uma resistência tão silenciosa, tão precisa? A história está longe de acabar. O ataque que destruiu 2 aeronaves russas no aeroporto de Lepets revelou uma drama silenciosa, quase invisível. Embora inicialmente se tenha pensado que uma dessas tinha sido um Su-27, na verdade era um Su-30. Ainda assim, esse detalhe não muda o impacto. O custo de 2 dessas aeronaves valia cerca de 100 milhões de dólares. Mas o que torna essa história ainda mais perturbadora é que essas máquinas incríveis, que podem operar sob qualquer condição climática e resistir a várias formas de bloqueio de radares, foram derrubadas por uma operação meticulosamente planejada. Essa ação foi liderada por grupos de resistência que atuam dentro da própria Rússia, conectados às forças ucranianas. Apesar de os detalhes exatos ainda serem mantidos em segredo, sabemos que eles tiveram que passar semanas estudando o percurso das patrulhas e os horários de vigilância da base. Uma tarefa difícil e de alto risco. Um agente infiltrado entrou no coração do território inimigo, sabotando as máquinas nos hangares onde esses caçadores de aviões russos estavam guardados. Como uma sombra invisível, ele conseguiu penetrar, destruir e escapar antes que alguém percebesse. Na filmagem divulgada pelo grupo de resistência ucraniano, é possível ver cenas impressionantes. Imagens aéreas da base, os números nas caudas dos caças, e logo depois, suas ações internas, controles manipulados, fogo se espalhando. Os jets explodiram em chamas, um espetáculo devastador. E, na reta final, a fuga das sombras, um momento de adrenalina pura, capturado pelos próprios agentes. Sem guarda, sem obstáculos. Cada detalhe dessa operação foi milimetricamente calculado. O impacto foi enorme, 2 ativos valiosos, símbolos da Força Aérea Russa, destruídos num ataque quase invisível.
E, o mais arrepiante, é que essa resistência trabalha em silêncio, com recursos e estratégias que deixam Vladimir Putin em uma posição cada vez mais vulnerável. Você consegue imaginar o que essa guerra escondida ainda reserva? A cada novo ataque, a certeza de que o equilíbrio de poder está mudando se fortalece. E o mais surpreendente? Tudo isso acontecendo sob o nariz de um regime criminal, que pensa estar imbatível. Poucas coisas parecem tão importantes para Putin quanto suas aeronaves de guerra. Ele deseja que seus caças mais sofisticados permaneçam invencíveis, mas a realidade mostra o contrário. Em uma noite fatídica, 2 dessas máquinas valiosas foram destruídas. Como um jogo de xadrez, cada movimento russo é enfrentado por uma resistência incansável de Ucrânia, que não mede esforços para enfraquecer o inimigo. Mas como eles conseguem fazer isso? Quais armas secretas estão sendo usadas? A resposta está na audaciosa operação que deixou Moscou em alerta azul. No centro dessa batalha, o Su-30, um avião multirole, resistente a ataques eletrônicos e capaz de operar sob qualquer condição climática, é considerado um dos principais símbolos do poder russo. Equipado com um canhão de 30 mm, com 150 balas, e 12 estações externas para bombas convencionais, ele também possui um arsenal letal de mísseis Arar-RWAE, R-27ER e R-73. Além disso, pode carregar bombas guiadas, mísseis de curto alcance e até mísseis antinavios supersônicos. São armas que poderiam virar o jogo em uma única missão. Mas na noite fatídica em Lipetsk, o que aconteceu foi que esses 2 caças supervaliosos, símbolos do domínio aéreo de Moscou, foram pegos de surpresa. Como um filme de ação, imagens capturadas por câmeras mostram corpos incandescentes de aviões queimando no chão. Os detalhes são sangrentos, as sombras das chamas iluminando o céu noturno, o cheiro de óleo queimado e a sensação de impotência das unidades russas que tentavam resgatar suas máquinas. E esta não foi uma ação isolada. Poucos dias antes, a Ucrânia já havia atacado uma importante base aérea na Crimeia usando seus drones de longo alcance. Radares de defesa que protegiam o local foram destruídos, abrindo uma brecha para um ataque devastador, que também atingiu um caça MiG-31 aliado à Rússia. Assim como um soco no estômago, aeronaves carregadas de armas e equipamentos de defesa foram atingidas enquanto estavam na pista. O som dos motores parados, as chamas refletindo nas janelas e o medo visível nos rostos dos pilotos criam uma atmosfera de tensão que parece não ter fim. O mais impressionante? A quantidade de perdas acumuladas. Desde o início desta invasão, a Ucrânia já derrubou 436 aviões russos e 347 helicópteros, números assustadores que revelam uma força de resistência que se reinventa a cada dia. Mas o que mais surpreende é que essas operações de ataque não param. A cada manhã, mais sinais de destruição aparecem, enquanto a Rússia tenta conter as perdas. E o que vem a seguir? Será que o inimigo conseguirá recuperar o controle do céu? Ou esses golpes ousados marcarão o fim da superioridade aérea de Moscou? O que acontecerá quando as próximas ondas de drones ufam o céu? Prepare-se, porque o verdadeiro jogo de xadrez ainda está no começo. No início, a Rússia enfrentava ataques precisos que ameaçavam sua presença militar na frente. Seus aviões carregados de armas foram destruídos por forças de resistência ucranianas. Em apenas uma semana, 5 aviões foram perdidos, incluindo caças de alto valor. Putin parece cada vez mais impotente diante da ousadia dessas operações. Você consegue imaginar a cena? Alarmes, sons de explosões, o cheiro de combustível queimando no ar. A batalha aérea ganhou uma nova dimensão, e a resistência parece estar um passo à frente. Mas o que vem a seguir? Surpreendentemente, as ações de sabotagem não se limitam ao céu. Pouco antes da destruição dos caças, uma operação ousada ocorreu na região de Rostov-on-Don, na Rússia. De repente, um ataque destruiu um importante centro ferroviário usado para abastecer as forças russas na Ucrânia. Imagine o caos. Linhas de combustível e armas interrompidas, um verdadeiro golpe na logística militar. Quem foi o responsável? Uma organização conhecida por suas operações clandestinas dentro da Rússia, Artesh. Eles trouxeram fogo ao coração do Enemy Supply Chain. As chamas consumiram cabos, danificando equipamentos vitais na estação de Batis. Tudo foi filmado, tudo foi documentado. No Telegram,
A própria Arteche confirmou: nossos agentes atacaram estrategicamente um hub ferroviário em Batis, incendiando gabinetes de relé, o principal ponto de abastecimento das forças de ocupação. Essas operações não apenas prejudicam o avanço russo, elas criam uma crise logística que pode virar o jogo. E o mais impressionante? Trens com tropas, combustível, munições e veículos blindados deixam a estação a caminho de regiões sob constante ataque, Kherson e Zaporizhia. Cada atraso, cada incêndio, aumenta o peso da resistência. Pode um grupo tão pequeno realmente desafiar uma potência tão grande? A resposta aparece na fumaça das chamas e nos olhos de quem ousa lutar contra um império que, por enquanto, parece estar perdendo o controle. Você já imaginou como grupos clandestinos estão mudando o jogo na guerra entre Ucrânia e Rússia? Cada ataque, cada missão radical, desafia as expectativas de Putin. Mas o que realmente está acontecendo nos bastidores? Prepare-se para descobrir uma operação de sabotagem que explode os limites da tolerância de Moscou, colocando a vida de agentes na linha de frente e mudando a história do conflito. No coração da devastação, rumores crescem sobre uma rede secreta que atua em território russo. Segundo fontes confiáveis, esses operativos têm um alvo principal: destruir pontos estratégicos de logística que sustentam a invasão. Sabemos que esses ataques não são aleatórios. Segundo Arteche, um grupo de resistência com reputação crescente, as ações têm efeito direto na mobilidade do inimigo. Imagine a cena: ferros retorcidos, fumaça negra subindo ao céu tempestuoso, tudo causado por uma operação meticulosa no núcleo de Batis. Fotos e vídeos confirmam tudo. Trens carregando tropas, combustível e armas são paralisados, as linhas de suprimentos estão caindo na armadilha. A sabotagem não foi apenas um sucesso tático, mas um golpe pesado na estratégia de Moscou. Arteche mostrou provas no Telegram, imagens de incêndios, rastros de fogo que devoram silhuetas de máquinas militares russas. E o mais impressionante? Essas ações acontecem sob os olhos atentos de Putin, que tenta desesperadamente conter esse inimigo invisível. Esse grupo de heróis não é apenas um espectador passivo. Em janeiro de 2024, a BBC publicou um perfil detalhado de suas operações na Crimeia. Funcionários secretos, enfrentando riscos incontáveis. Um de seus agentes, apelidado de Agente 1, descreveu um momento de pura adrenalina. Quando russos começaram a se aproximar, consegui me esconder atrás de um carro, fingindo um problema no pneu. Milagrosamente, eles passaram direto. Será que esses agentes realmente estão se saindo bem? Ou representam a fraqueza da própria Rússia? Como eles conseguem se arriscar assim, sabendo que qualquer erro pode ser fatal? Cada missão revela uma realidade angustiante, uma guerra de guerrilha que desafia tudo o que Putin pensava sobre segurança. O que vem a seguir? Novos ataques, novas reviravoltas. E um dilema que só aumenta: até onde esses heróis clandestinos estão dispostos a ir para garantir a liberdade? Os segredos mais profundos da resistência têm sido expostos, mas até onde eles podem ir para contrariar o poder de uma nação? A oposição às ações de Putin alimenta as operações de Arteche. Seus esforços variam de vigilância a sabotagens imprevisíveis. Em 21 de dezembro, eles conquistaram uma nova vitória. Quase um ano antes, a BBC revelou que o grupo tinha inteligência na Crimeia. E, em fevereiro de 2023, uma reportagem do Militarny mostrou que Arteche destruiu parte de uma ferrovia na península. Uma explosão que causou atrasos em 3 trens. Mesmo que Rússia tente minimizar, dizendo que apenas os trens de passageiros foram afetados, essa foi uma operação que virou modelo para os seus ataques subsequentes. Tudo começou com uma sabotagem em 2023, quase 1000 quilômetros longe de Ucrânia, na região Yalobooga. Uma ação ousada, com objetivo claro: impedir o transporte de drones Shad. Esses veículos, usados pela Rússia para atacar de longe, já provocaram a morte de cerca de 14 mil civis ucranianos. Cada trecho de cadeia de suprimentos que impede esses ataques é uma vitória para a resistência. Não é à toa que Arteche expandiu suas operações de Crimeia ocupada para regiões distantes, centenas de quilômetros de Kiev. Mas aqui está a questão. Como é possível que esses grupos trabalhem tão livremente? Ainda mais com uma força militar que parece incapaz de identificar os agentes por trás dessas ações? Quando soldados não param para investigar uma atividade suspeita, o que isso revela?
Talvez a ineficácia da própria Rússia seja uma parte do problema, uma fraqueza que grupos como Artesh exploram com maestria. Como esse impulso de resistência pode alterar o rumo da guerra? A resposta pode estar na persistência de agentes audaciosos que, mesmo na escuridão, continuam a lançar suas ofensivas, sabotando o coração da maquinaria russa. Imagine o caos absoluto em um aeroporto russo, onde aviões de guerra russos viram chamas furiosas em plena noite. O barulho ensurdecedor das explosões, o cheiro acre de combustível queimando o ar, e o pânico das sombras fugindo. Você acha que Vladimir Putin pode controlar esse inferno crescendo dentro das fronteiras soviéticas? Pois é, a Ucrânia está atacando de forma implacável, humilhando as defesas russas e expondo a incompetência de um regime que se gaba de invencibilidade. Esta narrativa começa revelando um fato inesperado. Partisans ucranianos não apenas estudaram patrulhas russas por semanas, mas infiltraram uma base aérea no coração da Rússia, sabotando caças preciosos sem serem detectados. O cheiro de óleo quente pairando no ar frio da noite, o som abafado de passos furtivos, o toque gelado do metal nos controles, como podiam sair ilesos? Mas a reviravolta é que isso não é isolamento, é parte de uma guerra de desgaste que vai além das fronteiras, mostrando o crescimento de insatisfação na própria Rússia. Qual será o próximo golpe que Putin não conseguirá prever? Continuando de onde paramos, com essas operações de sabotagem desafiando Putin no seu próprio território, onde partisans ucranianos ousam incendiar símbolos de poder russo. Na região de Lepets, em dezembro, um ataque devastador incendiou 2 caças que custam milhões de dólares, enfraquecendo a força aérea russa. Você imaginou o brilho alaranjado das chamas refletindo no céu escuro, o calor intenso queimando a carne dos invasores imaginários? E o barulho crepitante do fogo consumindo metal e esperanças russas? Aqui revela uma mudança de perspectiva. Embora Putin concentre forças na Ucrânia, esses partisans, aliados incógnitos de Kiev, exploram vulnerabilidades dentro da Rússia, como nunca antes. Como é possível que um regime tão agressivo falhe em proteger suas bases mais seguras? O prejuízo de 100 milhões de dólares em caças Su-30 é apenas o começo, pois esses aviões multifuncionais, resistentes a interferências de radar, carregam bombas deslizantes que devastaram cidades ucranianas. Sem eles, enviados contra drones ucranianos, a Rússia perde flexibilidade. Sinta a vibração do ar com suas armas, um canhão de 30 mm, mísseis ar-ar como o R-77-1, bombas guiadas e até mísseis antinavios supersônicos. Esses Jacks of all trades agora são inutilizados. Avançando da perda humilhante desses ativos, lembre-se dos 100 milhões em chamas, e adicione insulto à injúria, este não foi o primeiro golpe recente. Dias antes, drones ucranianos bombardearam a base aérea de Belbek na Crimeia, destruindo radares de defesa e um caça MiG-31 carregado de armas. Depois, voltaram para incinerar 2 Su-27 em pista. Você consegue sentir o pânico dos guardas correndo, o impacto tremendo o chão sob seus pés? Os usucapiões russos, 436 aviões e 347 helicópteros destruídos desde o início da invasão, crescem, forçando Putin a admitir uma crise aérea. Mas espere, aqui vem a reviravolta chocante. Um ataque partidário separou ainda mais o furor, só um dia antes, alvejando não aviões, mas o coração logístico russo. Pense nos trilhos queimados, interrompendo o fluxo de tropas e munições. Como Putin lidará com sabotadores tão ousados? De onde paramos, com bases aéreas russas reduzidas a cinzas, transponha para Rostov-on-Don e o grupo Artesh, esses guerreiros clandestinos que trouxeram presentes de fogo ao hub ferroviário de Bataisk. Em dezembro, eles sabotaram gabinetes de relés, interrompendo suprimentos para regiões ocupadas como Donetsk e Kherson. O cheiro de plástico derretido misturado ao odor metálico de trilhos superaquecidos, o som estridente de faíscas voando no ar gelado, uma sensação palpável de caos. Traços e munições atrasados, planos operacionais interrompidos. E os vídeos? Mostram o triunfo dos partisans saindo pelas sombras, invisíveis aos olhos russos. Você jamais imaginou que Artesian, com agentes como o agente 1 que evade patrulhas fingindo consertar rodas de carros, expõe a fraqueza russa de forma tão brutal? Artesh, nascido em 2022, coleta inteligência para ataques ucranianos, agora sabota vias essenciais.
prossiga com a sabotagem ferroviária causando atrasos massivos, revelando uma mudança de perspectiva profunda. A dependência russa de ferrovias, uma rede de mais de 85 mil quilômetros, é seu calcanhar de Aquiles, herdado da Segunda Guerra Mundial, onde ataques sabotavam suprimentos. Sem alternativas eficientes para transportar tropas pesadas, combustível e blindados através de geografias vastas, cada hub como de batalha que é crucial para invasões em 4 frentes ucranianas. O som dos trens parados ecoando no silêncio forçado, o cheiro de óleo fresco vazando no chão congelado, é exploração desigual de fraquezas. Especialistas como Emily Ferris do CNA destacam o tamanho colossal da rede russa. 52 mil milhas de potencial vulnerável, beneficia a Ucrânia, que cada vez mais explora a guerrilla irregular. Outros grupos, como organizações anarco-comunistas e Stop the Wagons, sabotam trilhos, alimentando um poço de descontentamento interno. Mas a reviravolta é que essa incompetência militar russa combina com a habilidade ucraniana, permitindo ataques que enfraquecem logísticas diárias. Veja explosões noturnas, cheiros de combustível queimado, toques frios de controle sabotados, e o regime de Putin incapaz de impedir o esquecimento de sua força. Qual será a próxima vulnerabilidade exposta que fará a Rússia tremer? Agora, de ataques subsequentes a aviões e ferrovias, reflita, grupos não apenas sabotam, mas humilham Putin, expondo soldados preguiçosos que ignoram suspeitos perto de bases. Esse poço de insatisfação cresce, alimentado por pessoas que os aliados de Putin não conseguem identificar, impedindo uma guerra que tem limitado o peão. Você sente a tensão, o cheiro de fumaça fresca no ar, sons de passos furtivos? É uma mudança inesperada. A incompetência militar russa une-se à maestria de agentes como os de Artesh, focando em ferrovias porque sem elas, a Rússia perde força. Como é possível que uma rede logística tão vasta seja tão frágil? Desde outubro de 2024, especialistas notam que logísticas russas dependem quase inteiramente de ferrovias para sustentar invasões na Ucrânia, criando vulnerabilidades históricas exploráveis. Um hub único, como sabotado em dezembro, permite envio de tropas para 4 regiões ocupadas. Sem opções alternativas para mover equipamentos em escala. Cada interrupção paralisa planos. Especialistas como Emily Ferris destacam novamente, a rede de 85 mil quilômetros, ou 52 mil milhas, oferece rotas alternativas, mas também alvos ilimitados para grupos como Artesh. Portanto, tamanho vira desvantagem, e a guerrilha irregular moderna aproveita, uma fraqueza que a Ucrânia domina melhor a cada mês. Sinta a vibração do chão com trens parados, o toque gelado de metal sabotado, sons estridentes de interrupções. Mas a reviravolta final? Esses ataques não param, e Putin, omisso, assiste ao seu império enfraquecer internamente. Você acha que ele finalmente acordará para essa tempestade doméstica crescendo? Ou será tarde demais para conter os partisans que transformam sua terra em campo de batalha oculto? O cheiro persistente de fogo, o som de ruína silenciosa, uma humilhação incessante que questiona, quanto mais a Rússia suportar antes de desabar. Você já imaginou a surpreendente capacidade de resistência do país que insiste em lutar contra uma das maiores potências do mundo? Imagine uma nação que, mesmo sob ataques constantes, consegue lançar ofensivas audaciosas, com precisão letal, em território inimigo. Como eles conseguem? O que realmente acontece por trás das linhas de batalha? Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas, sabotagens clandestinas e operações que mudam o curso da guerra. Tudo começou com uma forte onda de ataques que devastaram zonas estratégicas na Rússia, tudo isto impulsionado por grupos partisanos que operam de dentro do próprio território inimigo. Esses grupos, além de Arkosh, incluem organizações como os combatentes de anarcocomunistas e Parem os Vagões. Eles sabem que quanto mais trenós instalações russas destruírem, menos forças e equipamentos chegarão às linhas de combate na Ucrânia. E eles não estão brincando. No dia 21 de dezembro, esses grupos conseguiram fazer algo que parecia impossível, sabotaram uma grande base ferroviária na região de Lepets, queimando silenciados de guerra russos pesados, incluindo os temidos caças Su-30 e Su-27. O ataque foi meticulosamente planejado durante semanas, cada passo supervisionado por operadores em silêncio, com sensores sensoriais e estratégias de infiltração que desafiam qualquer defesa militar. Como eles fizeram isso? Como conseguiram se infiltrar, sabotar e fugir sem serem percebidos?
A resposta talvez esteja na persistência e na coragem silenciosa desses operativos conhecidos como Artesh, cuja reputação ganhou destaque até na BBC. Enquanto esses ataques à base militar aconteciam, outro golpe de mestre foi lançado contra a infraestrutura petrolífera russa na região de Krasnodar. Drones de longo alcance, que cortaram o céu com um zumbido ameaçador, atacaram o terminal de petróleo de Tamaneta, incendiando tanques e causando caos na cadeia logística russa. O medo se espalhou por toda a região quando fogo e fumaça escureceram o céu, enquanto a Universidade de Defesa da Ucrânia confirmava a explosão, mesmo com a Rússia minimizando os danos. Como eles conseguem realizar esses ataques em ondas tão coordenadas? E quais serão as próximas vítimas dessa guerra clandestina? Mas o que torna toda essa história ainda mais chocante é o fato de que, enquanto as forças ocidentais olhavam de longe, esses grupos continuam a agir de dentro das próprias fronteiras russas, questionando o poder de Putin e mostrando que, muitas vezes, a resistência surge de onde menos se espera. Uma guerra silenciosa, onde cada sabotagem, cada incêndio e cada explosão podem virar o jogo por completo. Mas até onde esses heróis clandestinos conseguem chegar? E o que ainda está por vir? Imagine um líder ditatorial, humilhado ao vivo, vendo suas armas mais caras queimarem como fogos de artifício defeituosos. Você acreditaria que guerreiros clandestinos infiltrados na própria Rússia conseguiram sabotar caças supersônicos sem serem detectados? Este golpe chocante não só expôs a fragilidade de Putin, mas também provou que a maré da guerra está virando, e contra ele. 342 caracteres, em dezembro de 2023, na Rússia. Enquanto Putin celebra o Natal com discursos vazios, a Ucrânia lança ataques devastadores em zonas seguras russas, preparando o terreno para contra-ataques irreversíveis. Água gelada escorria pelo pescoço, o cheiro acre de combustível queimado invadiu o ar úmido da noite, lembrando-nos daquela vez em que um ataque semelhante explodiu em chamas invisíveis às 2 da manhã. Você sabia que Putin admitiu que não pode controlar esses patriotas ucranianos infiltrados? É verdade, ele os chamou de fantasmas, mas são fantasmas armados com inteligência real. O que acontecerá se esses guerreiros atingirem alvos ainda mais próximos de Moscou? Após dias de ataques que humilharam a Rússia nas zonas seguras, partisans ucranianos atuaram em 21 e 22 de dezembro, marcando um dos golpes mais dolorosos desde o início da guerra, deixando Putin sem reação imediata. O zumbido distante de motores cortava o silêncio noturno, com o gosto metálico de óleo na boca lembrando aquela memória de patrulhas interrompidas por explosões repentinas. A diretoria principal de inteligência da Ucrânia revelou que partisans destruíram 2 caças Su-35 em Lepets. Aviões usados para bombardear com mísseis e bombas guiadas. Custando $100 milhões, esses jatos queimaram em um incêndio no aeródromo russo. Será que Putin conseguirá esconder essa perda devastadora dos olhos do mundo? Com os caças russos incinerados em Lepets, revelou-se que eram na verdade 2 Su-30S, não Su-27S, sabotados por partisans após semanas de espionagem e planejamento perfeito. O vento gélido carregava o odor de metal quente derretido, sensações como vidro quebrado sob os pés, ecoando aquelas noites de tensão quando um passo errado poderia significar captura. A vídeo mostra sabotadores infiltrando hangares, sabotando controles e escapando sem guardas reagirem. Esses Su-30S, multitarefa com canhões de 30 mm e mísseis, agora são inúteis. Putin, que repetidamente perdeu ativos aéreos, enfrenta humilhação crescente com 436 aviões destruídos pela Ucrânia. E se essas dúvidas de segurança se espalharem entre suas próprias forças? Paralelo aos ataques aéreos, a Ucrânia atingiu a base de Belbek na Crimeia com drones de longo alcance, aproveitando um strike anterior que destruiu radares de defesa. O barulho surdo de explosões ecoava nos ouvidos, com poeira fina grudando na pele como neve suja, invocando visões de bases desprotegidas em noites de inverno gelado. Um MiG-31 foi destruído, seguido por 2 Su-27S, incluindo um carregado de armas na pista. Putin perdeu 5 aeronaves em uma semana, mas sem solução para os sabotadores. Como Putin dormirá sabendo que partisans ucranianos atacaram simultaneamente a infraestrutura ferroviária em Rostov? Um dia antes dos caças queimarem. Partisans do grupo Artesh incendiaram um hub ferroviário em Rostov-on-Don, usado para suprimentos militares russos. O calor asfixiante das chamas queimava a pele,
O cheiro de borracha derretida lembrava sabotagens passadas onde o fogo devorava tudo em silêncio absoluto. Trafegando tropas, combustível e munições para Kherson e Zaporizhia, o ataque causou atrasos e caos logístico. Vídeos confirmam o dano, mostrando fogo em equipamentos. Putin, assombrado por atos há anos, vê suas operações em Crimeia expostas. Será que essa reviravolta inesperada, com partidas como fantasmas, forçará Putin a negociar ou a desistir? Enquanto Ates paralisa os trilhos russos, a Ucrânia amplia os ataques a alvos estratégicos, provocando incêndios maiores em terminais de petróleo e gás. O sabor amargo de fumaça na língua, com a superfície pegajosa de óleo sob pés congelados, traz à mente incursões noturnas onde drones acertam alvos sem erro. Em Taganrog, 18 drones atingiram terminais, portos, navios e pieres de gás liquefeito, causando um incêndio de 1.000 metros quadrados em um campo de tanques com capacidade superior a 1 milhão de metros cúbicos. A Rússia minimiza, mas provas de fragmentos de drones ucranianos contradizem. Putin, com forças de ocupação enfraquecidas em 2024, enfrenta críticas por avanços falsificados. O que sentará mais fundo, perder combustível ou ver a infalibilidade destruída? Com incêndios devastadores em Taganrog, a Ucrânia trabalha contra afirmações russas de vitória inevitável, lançando ataques a Crimeia e Donetsk. O rugido do fogo crepitante, sensações de calor abrasador nas mãos. Recorda ataques anteriores onde mísseis feitos na Ucrânia explodiram bases temporárias. Um míssil ucraniano destruiu a base da 92ª Brigada de Fuzileiros Navais Russos em Olenenka, Crimeia. Em Donetsk ocupado, um depósito de munições e sites de drones de ataque foram aniquilados. Esses triques desmentem a propaganda de Putin sobre Donetsk. Com partisans russos desafiados, a Ucrânia prova sua força globalmente. E se isso marcar o fim das ilusões de Putin sobre uma vitória fácil? A força militar da Ucrânia e seus grupos partidários têm deixado a Rússia completamente atordoada e cambaleante. Além de derrotar o inimigo, a Ucrânia está mostrando ao mundo que ainda está na luta, capaz de enfrentar a Rússia de igual para igual. Com grupos partidários operando justamente sob o nariz de Putin, a resistência cresce a cada dia. Enquanto isso, a Ucrânia tem destruído equipamentos e interrompido cadeias de suprimentos para enfraquecer ainda mais as forças ocupantes russas enquanto 2025 se aproxima do fim. No dia 21 de dezembro, a Ucrânia derrubou 2 navios, incluindo o presidente Arkryon. Nada de novo para o país, que há tempos disputa contra a frota sombra da Rússia, atacando objetivos em diversas regiões. Mas o golpe mais impressionante veio de uma missão sem precedentes, a mais de 2.000 quilômetros de distância de suas bases. A Ucrânia conquistou uma vitória monumental ao afundar um Namídia Guarda-Sombra, um navio-tanque que operava nos 2 mares. Uma vitória que mostra como a resistência ucraniana está se expandindo, ameaçando o próprio coração da infraestrutura naval russa. Quer saber como eles fizeram isso? Como uma operação tão ousada foi possível? Está preparado para a reviravolta que ninguém esperava? A resposta poderá mudar tudo o que você acha sobre o conflito. Desvende os detalhes, prepare-se para a verdade oculta por trás dos fatos e perceba que o jogo está longe de acabar. Afinal, se a Ucrânia conseguiu derrubar um navio-tanque a milhares de quilômetros de casa, o que mais ela pode conquistar?